Olá a todos, sejam bem-vindos à chamada especial de EVS, métodos de negócio e ferramentas. E agora sim, vamos dar início à chamada de hoje. Vamos dar as boas-vindas do Equador, a membro da equipe de presidente executivo máximo 30K, Noemi Gaona. Bem-vinda. Olá, olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos à América do Sul e América Central. É um privilégio estar com todas vocês aqui compartilhando informações valiosas e muito do que temos para vocês nessa chamada. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou Noemi Gaona e estou falando daqui de Quito, Equador. Para quem me conhece, eu cheguei e fiz 26 anos nessa maravilhosa empresa, com muita vontade de ter mais energia. Cheguei inicialmente me sentindo com pouca energia. E quando eu comecei a usar essa maravilhosa nutrição, foram maravilhosos os resultados. Eu era ainda aluna da faculdade e foram mais de 30 anos já quase nessa empresa, com excelentes resultados. E hoje eu gostaria de compartilhar com todos vocês as boas notícias que temos, o nosso desafio de EVS. Estamos próximos dos 4.500 espaços de vida saudável nesse período e, com certeza, teremos novos reconhecimentos, vamos trabalhar nessa duplicação na produtividade. Além disso, temos novos materiais de apoio para vocês, para fortalecer esse crescimento dos EVS, bem como informações de boas práticas, de como estamos conquistando esses números, como podemos ser duplicadores do seu próprio país e da América Central e América do Sul. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos ouvir as boas novas. Tudo isso está voltado para que vocês, como distribuidores, se tornem os melhores duplicadores. Essas são as novidades que trouxemos para vocês hoje. Se você conseguir duplicar em 3 ou mais novos EVS e fizer o cadastro, se forem do seu patrocínio direto de primeira linha, com mais de 1.500 pontos de volume em cada AVS, em um período consecutivo de 3 meses, dentro desse desafio que começou em junho e que vai encerrar em dezembro. O que nós estamos colocando como requisito um volume estabelecido para novos EVS cadastrados, atingir mais de 1.000 pontos de volume em pelo menos um dos meses do desafio, ou um acúmulo em um período de 3 meses consecutivos, 2.000 pontos de volume. Então, muita atenção e, novamente, para o nível de distribuidor duplicador plus, se vocês quiserem um pouquinho, ir um pouco além dessa meta como líderes, 3 ou mais novos EVS nesse período cadastrados como primeira linha, como patrocínio direto, atingindo um pouco a mais. Vamos tentar esse pouquinho a mais, 3.500 pontos de volume ou mais, em um período consecutivo de 3 meses. Vamos prestar muita atenção, porque, na verdade, é importante que seja dentro dos 3 meses consecutivos, conquistar esse volume de 3.500. Então, os requisitos de volume estabelecidos para os EVS cadastrados têm como meta chegar a mais de 5.000 pontos de volume durante 3 meses consecutivos, certo? Então, vamos nos tornar nesse nível plus de duplicadores, sendo muito produtivos. Aqui é o importante. Então, além disso, está chegando para a equipe de tabuladores, os Global Expansion Team, equipe de milionários, equipe de presidentes, prestem atenção.
vocês vão poder ser reconhecidos dentro do seu próprio país, como está sendo feito entre os 5 top tabuladores de EVS de cada país. Os tabuladores com o maior número de EVS cadastrados e como primeiro tabulador ascendente, você teria como mínimo 2 EVS duplicados e cadastrados. Além disso, você pode fazer parte dos top 10 tabuladores de maior duplicação, de maior duplicador de EVS da região. Então, vamos colocar essa meta, os tabuladores com maior número de EVS cadastrado, sendo o primeiro tabulador ascendente imediato, pode ter como mínimo 2 EVS duplicados e cadastrados. Então, o que precisamos ter como requisitos? Atingir mais de 1.000 pontos de volume, pelo menos um dos meses do desafio, ou acumular mais de 2.000 pontos de volume ao longo de 3 meses consecutivos dentro do período do desafio. Então, muita atenção, vamos fazer esse acompanhamento da organização, como estão esses líderes ou anfitriões, os que estão atendendo no EVS, os supervisores, porque vocês podem ser os vencedores. Que mais? O importante é que você possa identificar esse registro fácil, esse cadastro fácil do EVS, e além disso, temos as novidades. Dentro desse site, você vai ver um manual básico de EVS. Se você não souber como prospectar, como fazer esse controle financeiro, você vai encontrar todas as dicas possíveis, tudo que você precisar para o seu crescimento. Além disso, dúvidas sobre sinalização, consumo, ferramentas, mídias sociais, playlist do YouTube, além das chamadas que vamos ter dentro desse desafio, certo? Então, é muito importante fazer esse cadastro. Queremos mostrar, então, os resultados que são muito importantes. Como diz Aaron Brown, a lei é baseada em resultados. E queremos compartilhar com vocês que nesses meses de junho de 2025, conseguimos aumentar 391 EVS cadastrados. E, a partir do momento em que foi feito o lançamento, em junho, já temos 3.805 novos EVS dentro desse período do desafio. Vocês estão vendo como é fácil e é possível chegar até os 4.500? Claro que sim. Queremos dar um reconhecimento a esses países que estão crescendo, que estão avançando. Então, para os nossos amigos do Brasil, uma salva de palmas, porque eles são os que mais estão crescendo nesse período de crescimento, seguidos da Colômbia. Parabéns, Colômbia em terceiro lugar. Temos a Guatemala. Então, vamos nessa. E vocês podem ver aqui tudo o que está acontecendo com esses países em crescimento e onde nós precisamos crescer mais, temos a opção de crescer mais. Então, estamos nesse sentido, Equador, Peru, Bolívia e todos os países. Em todos temos oportunidades. Que mais? Na chamada de hoje, já vimos aqui a nossa duplicação e produtividade, claro. Não vamos fazer os reconhecimentos ainda, vamos deixar para a próxima chamada, mas o interessante é que hoje você vai poder ouvir 2 histórias, 2 casos de sucesso, aqueles que já foram reconhecidos no período anterior como os melhores duplicadores dentro dos top 10 de Sancam, são do Equador. E agora vocês vão me ajudar a receber, lembrando que é importante que vocês saibam que foram dentro dos top 3 duplicadores de Sancan do Equador, especificamente nesse período do desafio dos 3.000 EVS. Então, sendo assim, vamos ver o que mais temos.
Muito bem, vamos para partir para a ação. Prestem muita atenção. Vamos começar com esse casal maravilhoso. Estamos com ele aqui, o Rock, para ouvir da parte dele os detalhes. Ele é médico veterinário e hoje em dia todo um empresário, líder da Herbalife, que ajudou muitas pessoas. É uma alegria poder apresentar ele aqui nesta sala. Meu amigo da equipe de Global Expansion Team, o senhor Roque Reyes. Bem-vindo, Roque. Obrigado, obrigada pela apresentação maravilhosa. Boa tarde a todos. Eu sou Roque Reyes, de Chone, Manaví, Equador. É uma alegria e uma honra compartilhar meus resultados, meu depoimento. E antes de conhecer a Herbalife, eu estudava na faculdade, estava prestes a me formar e hoje, atualmente, sou médico veterinário. Eu trabalhava no ordenho de vacas e eu recebia um bom pagamento, porém eu tinha que acordar às 4 da manhã todos os dias para poder pagar os meus estudos. Quando eu recebi o convite para a Herbalife, eu gostei muito da informação, comecei a implementar mudanças na minha alimentação, mudanças na atividade física, deixando hábitos que eu tinha e comecei a melhorar. E agora, com essa excelente nutrição na nossa empresa, atualmente eu me sinto maravilhosamente. Então, como eu cheguei para a Herbalife? Foi a partir de um convite de um amigo para um seminário para a Herbalife. Eu tomei a decisão de sair do meu trabalho, graças a Deus, o meu amigo me incluiu na lista de convidados e ele me convidava para algumas outras reuniões. Eu falava para ele que não podia. Passou um tempo e ele chegou na minha casa. Era sábado e ele me disse que ele me levaria para conhecer um EVS, um espaço de vida saudável. Foi maravilhoso. Eu passei a manhã inteira, a parte da tarde, no espaço de vida saudável, ouvindo depoimentos e resultados de pessoas que compartilhavam as melhoras, e pessoas que controlaram o peso, e assim fui ouvindo os depoimentos ao longo da manhã. E à tarde, as pessoas que atendia ou encarregada desse EVS me mostrou as vendas líquidas de mais de US$ 300. E eu perguntava de quanto ele ganhava dessa venda, e ele me disse: eu estou como supervisor e eu ganho 50% desse valor. Ele ganhava mais de US$ 150. E naquele sábado, na minha cabeça, ele ganhava terceira parte de um salário básico aqui no meu país, em apenas um dia. Eu passei a aplicar o que ele fez, atender as pessoas, levar os shakes, os chás, atender as pessoas com alegria, entusiasmo, de mente aberta. E dessa forma passei a manhã inteira. Eu disse: "O que ele faz, eu também posso fazer". Eu me senti motivado. Naquele sábado, e saindo desse EVS, eu disse para meu amigo: "Eu quero também ter um EVS". Ele me disse: "Tudo bem". E eu disse que eu queria chegar até o status de supervisor. Ele me disse: "Se você entrar essa semana, você vai qualificar para o final de semana de liderança". Eu me empolguei tanto que eu pensei: "Vamos fazer isso". E meu amigo me disse: "Porém, você precisa aprender a fazer esse seu espaço de vida saudável". De fato, eu fiz uma imersão de uma semana, aprendendo habilidades necessárias, como a gestão de pessoas. Parece que o seu microfone desligou, Roque. E com isso, começamos a ter clientes e foi possível trabalhar com o serviço da meta de alimentação.
Então, passei mais de 4 anos sem EVS, até participar em um final de semana de liderança em Quito, na capital do meu país, em que os convidados especiais eram Marta Samicela e Luiz Romero, presidentes dos 15K, e falaram sobre os EVS. Eu comecei a me empolgar e fiquei apaixonado pelo assunto e solicitei com o meu patrocinador aprender sobre o sistema que eles estavam desenvolvendo nos EVS. E assim fomos para o país vizinho, viajamos até o Peru e passamos um mês aprendendo sobre os EVS, aprendendo noções básicas, necessárias. E eu gostaria de dizer aqui que nessa ocasião eu conheci a minha esposa como e nós fazemos esse negócio em família. Nós compramos a nossa casa própria e temos um estilo de vida maravilhoso. Próximo, eu quero mostrar como nós conseguimos alguns EVS nesse período e algumas estratégias que nós aplicamos, eu vou compartilhar aqui rapidamente com todos vocês é o sistema de duplicação que nós aplicamos. Como eu não tinha um EVS, eu estive em fevereiro de 2024 no Peru, no mês de março e parte de abril, e voltei para identificar o meu espaço para o desenvolvimento pessoal. Eu voltei, me comprometi nesse espaço, eu instalei esse espaço. No terceiro dia, eles recebem um cartão de pontuação que faz com que o cliente saiba, conheça o sistema de fidelização e premiamos as atividades que nós fazemos no EVS, as pessoas ajudam a preencher a nossa consumação. As pessoas trazem vizinhos, família, e com isso podemos obter um maior crescimento a partir dos clientes. Também, além disso, nós estamos voltados a ter mais de 10.000 repetidores e um outro ponto importante é que nós damos essa consciência para o cliente, mostrando o projeto da Herbalife em reuniões semanais e algo como o que estamos fazendo aqui. Algo que funciona muito bem é fazer esse percurso dos EVS de sucesso, mostrando os casos de sucesso, as pessoas olhavam, perguntavam, entendiam e aprendiam, e depois a, a- apoiávamos eles a abrirem os próprios EVS. O quinto ponto era apoiar com essa promoção da Herbalife. Aqui, no nosso país, era conhecido como Abra o seu EVS, e teve muito sucesso. Tivemos que desenvolver habilidades para ter o EVS, saber como fazer o convite, apresentar o produto, fazer a venda, fazer com que o cliente possa voltar, trazer essa consciência e que as pessoas tragam mais pessoas. São habilidades que foram aplicadas a partir do momento em que chegamos aqui, colocando em prática esse conhecimento. Além disso, como ponto 7, fizemos o acompanhamento ao distribuidor local para poder apoiar esse EVS. Esses são os 7 pontos mais importantes que eu gostaria de trazer hoje. Além disso, tem o acompanhamento para o operador. Nós fazemos uma reinauguração de 1, 2 vezes por semana do novo distribuidor. É claro, o distribuidor primeiro faz um estágio, uma semana de treinamento, eles passam por um treinamento a respeito do produto, sobre como multiplicar, e também um treinamento semanal oferecido também a todos os distribuidores para continuar desenvolvendo as habilidades necessárias para terem sucesso no EVS, para manter o EVS desenvolvendo clientes e distribuidores. Na próxima apresentação, por favor, nós vamos explicar. Aqui estamos no Fit EVS de Andrés Garcia. Mais 2 meses e você vai conquistar a sua meta. Muito bem, um slide anterior, por favor.
Muito bem. Então, o que nós fazemos é promover a produtividade. E como fazemos isso? Nós explicamos, ensinamos os distribuidores a fazer esse convite para os EVS, ou seja, uma maneira de prospectar, não apenas convidar ou entregar um convite, mas sim saber dar esse convite para as pessoas que visitam o EVS e depois fazer a concretização dessa assinatura, ou seja, ou membresia, ou seja, um cliente por dia. O segundo ponto é ter novos convidados nas informações. Nós fazemos 2 reuniões por semana e, com isso, geramos a informação de bem-estar para os nossos novos membros do EVS, para dar informação de qualidade, para que eles possam ter essas mudanças importantes na própria alimentação. O quarto ponto são reuniões em casa dos próprios parceiros, temos de 3 a 5 reuniões por semana. Eles mesmos abrem as casas, porque cada vez que eles têm uma reunião, eles ganham pontos. É importante porque nessas reuniões nós damos as informações de bem-estar para 10, 20, 15 pessoas, porque já estão reunidas, convidam vizinhos, família e amigos. O quinto ponto é fazer o treinamento. Os É necessário comparecer e fazer o treinamento. O sexto ponto é trazer convidados aos eventos semanais e mensais. Aqui temos o STS e a ideia é levar eles para fazer o reconhecimento, a entrega de prêmios e entrega de brindes que as pessoas ganharam ao longo daquela semana. E também entregamos o projeto de vida. O sétimo ponto é identificar um distribuidor independente, mínimo 3 clientes por semana. E também o oitavo é fazer venda de produtos fechados todas as semanas. Ou seja, se na reunião estamos falando de produtos e trazemos depoimentos, a ideia também é fazer essa venda de produtos fechados, além de desenvolver um supervisor novo mensalmente que qualifique pelo método 2K. É o que nós fazemos para melhorar a produtividade dos nossos EVS. Próximo. E as ações para promover o consumo, foi o que eu mencionei inicialmente, eu vou reforçar aqui. Nós premiamos o cliente pela fidelização e a constância, a pessoa que atinge o sétimo dia, sempre dizemos que o oitavo dia é gratuito, entregamos um cartão de fidelização para que ele volte a ter esse consumo, e no terceiro dia ele recebe um cartão de pontos que inclui prêmios. Em cada prêmio tem a própria pontuação. Se eles atingem a pontuação necessária, eles ganham esses pontos. E quais são os pontos? Bom, podemos colocar se eles trouxerem pessoas para as reuniões, para os eventos mensais, semanais, se eles disponibilizam a própria casa para uma palestra, para uma reunião. Isso facilita o nosso trabalho. E sim, trazer pessoas para as reuniões de conscientização e, por comparecer aos eventos semanais e mensais, também ganham pontos. Com isso, temos mais pessoas e é assim que fazemos nos EVS que nós temos. Próximo. Muito bem, muito obrigada, Ok. Parece que seu áudio cortou aqui. Eu gostaria de salientar como vocês fazem esse processo dos EVS? Sim, Roque, parece que a sua conexão está um pouco cortada, então vamos encerrando esse nosso contato. Muito obrigado, obrigado a todos
e obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de salientar aqui o que o Rock hoje está compartilhando conosco, como leva esse processo a partir do momento do convite das pessoas para apresentar o EVS, apresentar e falar sobre a nutrição e trazer todo esse sistema de educação para o sócio, para que ele dê valor para a nutrição que está tomando. É claro, fazendo esse acompanhamento diário e possa voltar aos primeiros 8, 10 dias e também promovendo, primeiro, uma fidelização do sócio e, no terceiro dia, oferecendo um cartão de pontos para que possa acumular pontos e ganhar prêmios, que podem ser trocados por produtos graças à fidelidade e aos resultados que está conseguindo no EVS. E, é claro, o objetivo do EVS é que apresente uma oportunidade, não apenas de venda, mas também que aquele sócio que já tem uma consciência, já vê um valor, possa se tornar um distribuidor e possa continuar duplicando, ajudando a mais famílias e a mais pessoas. E por isso eles estão levando esse sistema muito bem estruturado para as próprias comunidades. E parabéns então, Roque, obrigada pela apresentação. E agora o nosso próximo apresentador também é uma equipe, é um casal e dessa maravilhosa atividade de EVS. Agora, por favor, me acompanhem a receber a equipe de Global Expansion Team, o senhor Jaime Alcocer. Bem-vindo, Jaime. Vamos ouvir essa história maravilhosa. Olá, olá a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. Para mim é um privilégio e uma honra estar aqui falando com todos vocês. Eu sou Jaime Alcocer e vejam, a empresa me encontrou dessa maneira. Eu venho de uma família muito humilde, de poucos recursos, muito carente, com muitas carências e necessidades. Nós tínhamos que buscar a maneira de gerar recursos com diversas fontes de renda. Quando eu estava assim, eu estava doente, sem energia, eu me sentia cansado, eu não tinha um futuro definido para onde avançar, não tinha metas nem ambições. E nessas circunstâncias, a empresa encontrou, eu fui mandada embora da área da construção e depois eu passei por trabalhos na de braçais, eram trabalhos que requeriam de muito esforço, trabalhos pesados. E nessa circunstância, nesse momento de desespero, de angústia, onde não tinha nenhum futuro para onde ir, a empresa foi me apresentada, foi o mais incrível que passou, que aconteceu na minha vida, porque foi amor à primeira vista. Eu me apaixonei pela empresa, pelos produtos, me apaixonei pelos projetos, pelo plano de compensação, foi incrível de fato. Eu posso dizer a vocês que graças ao trabalho, à dedicação, ao compromisso e todos os dias eu estabelecendo metas e vejam aqui nas fotos, agora eu estou assim mais jovem, com mais energia, eu me sinto mais vivo, graças a transformar meus hábitos alimentares e tomar a nutrição. Agora eu fiquei mais bonito, mais jovens, até meu rosto se transformou. E vejam, eu gosto muito dessa imagem porque eu posso mostrar meu carro, foi um trabalho de um ano constante, o sonho da minha vida, porque graças ao trabalho constante de um ano, eu consegui economizar mais de US$ 20.000 e consegui comprar este carro. Foi uma das minhas principais metas, o mais maravilhoso que me aconteceu até agora. Então, essa foi um pouco da minha história. Vamos adiante com a apresentação. E vejam, o que nós fazemos para poder duplicar e obter resultados?
e graças à empresa, aos eventos, à constância, à dedicação ao trabalho, obtivemos resultados interessantes. E um dos pontos mais importantes é que nos treinamentos aos que nós participamos, em que nós participamos nos finais de semana de liderança, aprendemos que tudo é pelo exemplo. E tem uma frase que ficou gravada na minha cabeça e é a seguinte: as palavras convencem, porém, quando você tem resultados, não há nada mais a dizer. Os resultados atraem pessoas. Então, eu estou focada em que meu próprio EVS tenha excelentes resultados. E ter excelentes resultados para nós é ter os argumentos corretos para dizer: olha, eu posso fazer dessa maneira. E eu tenho certeza de que você fazendo dessa maneira também, com o meu apoio, você vai conquistar também resultados incríveis. Nós convidamos a distribuidores com EVS bem-sucedidos para reuniões pequenas, médias, grandes, em que 2 ou 3 supervisores estamos envolvidos, ou 2 ou 3 operadores de EVS estamos envolvidos, em que eles compartilham as próprias histórias. Inicialmente, muitas pessoas dizem: "Bom, eu não tenho clientes, ou eu não tenho muitos consumidores". Então, essas pessoas que têm um EVS bem-sucedido compartilharam as histórias conosco e falam: "Bom, eu comecei assim, eu tive essas dificuldades, mas comparado com as suas, não é nada". Então, muitas pessoas pensam: "Se ele conseguiu, eu posso também". Por esse motivo, nós convidamos pessoas com EVS bem-sucedidos para compartilhar a própria história. Eu sempre o faço ou coloco uma meta todos os dias. No nosso EVS temos como meta fazer 5 avaliações para 5 pessoas novas, todos os dias. E o nosso objetivo principal é que, como mínimo, possamos conseguir 2 clientes novos todos os dias. Então, eu mostrando com o exemplo, sempre nós temos uma pessoa que trabalha conosco e essa pessoa vai aprendendo. Enquanto eu vou fazendo o meu trabalho, essa pessoa vai aprendendo. Eu tenho a obrigação de ter mais clientes, eu tenho a obrigação de ter mais consumidores para que o meu novo estagiário ou distribuidor praticamente possa vislumbrar um futuro, possa entender que as coisas não são tão difíceis e que podem ser conquistadas sim. E quando nós nos colocamos um objetivo, por exemplo, quando o meu cliente volta, ele compra a primeira vez e volta, nós vemos uma oportunidade única naquele momento. Nós falamos dos excessos, das deficiências, de por que ele precisa da nutrição, de por que precisa beber água ou controlar os excessos de açúcar, ou de tudo aquilo que não nos faz bem. Por esse motivo, quando o cliente volta para o nosso EVS, nós vemos uma oportunidade única e com isso focamos, trazemos um foco para ele, mostrando a meta e o objetivo para ele, o que que ele está procurando. Então, nós trabalhamos baseados nesse resultado. E é isso que nós fazemos com os nossos clientes. E com esses pequenos argumentos, nós fizemos com que mais distribuidores pudessem ser duplicados. Próximo. Sim. E como nós apoiamos os novos operadores? Nós sempre fazemos chamadas, sempre estamos muito atentos, porque tem operadores na minha organização que não estão próximos de distância, em distância de mim. São 10 horas de viagem, mais ou menos. Então, sempre programamos atividades. Como podemos ver aqui na tela, estamos fazendo uma sessão de skincare, avaliações nas próprias casas. Então, sempre com o operador do EVS, procuramos essa constante envio de convites, mas não só isso, o aumento de atividades, avaliações em casas, visitas a clientes, acompanhamento de clientes. Por exemplo, fazemos limpeza, rotinas de skincare, limpeza facial, mais ideias para atrair mais sócios e consumidores para o EVS, o que nós fazemos são atividades programadas com o operador. Então, eu, por ter mais experiência, eu posso dizer: bom, vamos fazer isso dessa forma, e eu tenho certeza de que com o meu apoio vamos fazer tudo isso acontecer. Que mais? Nós fizemos visitas
surpresa, porque muitas vezes o distribuidor pode ficar desanimado ou enfrentar dificuldades ou problemas, alguma coisa acontece e vai perdendo o rumo, o norte. Por isso, nós sempre fazemos visitas surpresas. Muitas vezes, por alguma situação, eu tenho essa dificuldade, algum problema, está acontecendo alguma coisa, nós dizemos: "Bom, tudo bem, vamos novamente, vamos sair, eu vou lá, eu apoio, vamos fazer mais convites, vamos procurar mais sócios, vamos identificar mais consumidores". Por isso, nós sempre estamos atentos aos nossos distribuidores, fazendo essas visitas surpresas, porque queremos saber quais são as condições que eles se encontram? Muitas vezes pensamos: "Ah, como a minha economia está bem, a dos meus distribuidores está bem também", mas não é bem assim. Muitas vezes eles ficam desanimados, desmotivados e vai se perdendo essa emoção com a que entrou, com a que criou o EVS. O meu objetivo, muitas vezes, tem que ser que o EVS deve ser aberto e permanecer aberto ao longo de 10 anos, e por isso devemos estar atentos à situação do nosso distribuidor. Certo? Então, além disso, sempre pensamos que, eles precisam ter claros as próprias metas e ambições. Não é um negócio pequeno, a empresa é uma corporação gigante, com trabalho, dedicação e esforço, podemos conseguir metas interessantes na empresa. Então, as metas, os sonhos do distribuidor devem ser muito claras. A meta não é abrir um EVS, a meta é duplicar esse EVS, sempre focando com o novo operador, que quando eles querem abrir um EVS, ele pode se sentir perdido. Sempre dizemos: bom, não precisa que seja tudo perfeito, o local perfeito, tudo bonitinho, liquidificador perfeito. Não, precisamos que você tenha vontade de fazer acontecer. E isso que é mais importante nesse negócio. Por isso nós sempre dizemos: não, você não precisa de muita coisa, você precisa ter vontade e vamos conquistar coisas impressionantes com esse negócio. E temos claro que o plano perfeito não existe, o momento perfeito não existe, o dia perfeito não existe. Muitas vezes precisamos simplesmente começar com a melhor atitude, apesar das situações que se apresentem. Sempre promovemos o sistema de capacitação. Nós sempre promovemos esse sistema de capacitação. Temos um sistema em que todos nos reunimos em um horário determinado para todo mundo resolver dúvidas, perguntas e vamos compartilhando as nossas experiências, as nossas dificuldades, as adversidades, pelas que passamos também, para que eles entendam que é normal enfrentar essas adversidades, para que possa ser gerada uma confiança. Por isso, sempre colocamos eventos como finais de semana e liderança extravagância, aí sim os distribuidores conseguem ouvir os depoimentos. Eu mesmo fiquei no negócio porque ouvi depoimentos de pessoas com ampla experiência acadêmica ou pessoas sem experiência acadêmica, e por isso sempre promovemos os eventos como o final de semana de liderança e as extravagâncias. Bom, muitas vezes eu mesmo, pessoalmente, eu pensava que por porque o supervisor já era supervisor, ele podia controlar as próprias emoções, poderia enfrentar as próprias adversidades. Muitas vezes eu não percebia que o distribuidor economicamente estava diminuindo de nível, e agora, percebendo esses erros, passamos a fazer uma correção rápida para que o distribuidor possa se estabilizar economicamente, para não diminuir a própria condição econômica. Próximo. E o que nós fazemos para captar novos clientes? Principalmente, nós damos os workshops de bem-estar. Entre todos os nossos supervisores, nós reunimos todos os clientes possíveis e todos os que puderem participar, 40 a 50 pessoas, e fazemos um convite, trazendo um convidado especial. E essa pessoa dá a reunião falando sobre excessos, nutrição. Muitas pessoas não nos tomam muita importância, mas trazendo uma pessoa nova,
que vai falar a mesma coisa, eles pensam: "Nossa, agora sim, agora eu vou tomar os produtos todos os dias da maneira em como eles estão indicando". Isso tem sido vital e tem funcionado muito bem, esses workshops, porque graças a isso nós podemos dar o suporte necessário para os nossos clientes, dando os motivos e as razões para que as pessoas continuem consumindo a nutrição, mantendo o corpo limpo, desintoxicado e bem nutrido. E para captar novos clientes, nós fazemos reinaugurações com 3, mínimo 3 ou 4 operadores de EVS. Nós nos organizamos dizendo: "Bom, a ideia é conseguir novos consumidores. Nós queremos novos consumidores no seu EVS e em todos". E nós fazemos uma reunião estendendo um convite para que aquele EVS tenha mais consumidores. Em 40 ou 45 minutos fazemos um convite, fazemos com que esse EVS possa ser reativado, tenha uma base de clientes mais sólida. E depois vamos para um outro EVS e fazemos a mesma coisa. Então, graças a essas atividades, nós também tivemos um grande crescimento em vários EVS, os operadores estão mais felizes, mais empolgados, porque estamos trabalhando em equipe. E é fundamental também para aumentar o número de clientes que o operador do EVS esteja bem treinado, o mais treinado possível. Sim, nós oferecemos um treinamento personalizado para o operador. Por quê? Porque muitas vezes o operador acha que talvez colocamos um horário, é necessário que o operador faça esse atendimento de um horário, em um horário específico. Muitas vezes o cliente fala eu abro às 7 ou por algum motivo ele esqueceu e abriu às 8 e o cliente veio às 7 e pensa: "Ah, bom, essas pessoas não querem me atender bem, não abrem", perdem o interesse. Por isso cuidamos muito a parte do serviço e que precisa ser cordial. E eu falo por mim mesmo, eu não sabia sorrir, eu não era amigável com as pessoas, era uma pessoa extremamente tímida. Tinha muito medo até de falar com as pessoas. Eu pensava: "Bom, pensa como era antigamente". E aos poucos eu fui gerando confiança, fui me abrindo e me tornei um especialista em serviço, em prestar um serviço cordial. E estando, claro, o mais elegante possível. Tem o áudio que eu adoro do Dr. Salazar, que coloca um exemplo, que diz: "O vendedor de Mercedes-Benz deve se vestir como um vendedor de Mercedes-Benz". E se eu trouxer isso para o meu negócio, eu digo, eu como operador de EVS, eu devo estar o mais elegante possível, porque eu estou trazendo bem-estar para as pessoas. Eu estou trazendo nutrição e bem-estar. Por esse motivo, nós sempre promovemos que o anfitrião esteja o mais elegante possível. Todos os dias, como meta, nós fazemos avaliações diárias, todos os dias. Eu, principalmente, no comando, por exemplo, eu vou para um EVS, eu preciso ser a pessoa com mais avaliações. Eu preciso ser a pessoa que vai me entregar mais convites. Muitas vezes as pessoas dizem: "Bom, eu preciso fazer isso, aquilo, mas eu não posso, ou eu não vi você fazendo". Por esse motivo, sempre nós fazemos as reaberturas e nós, como pessoas que temos mais experiência, somos os patrocinadores que vão fazer essa reabertura, recomendamos que seja a pessoa com mais convites e mais avaliações. E como mínimo, nós temos a meta de que todos os dias precisamos conseguir 3 clientes novos, como mínimo 2. Como base mínima, tem que ser 2 clientes novos. Isso é fundamental, 2 consumidores novos, porque dessa forma nós vamos aumentar o consumo, vamos aumentar o número de sócios, vamos aumentando no as nossas a nossa renda também. E sempre o consumidor é promovido em 9 dias, dizendo: "Bom, se consumir 9 dias, o 10º dia é gratuito". Ou também mostramos uma promoção: "Bom, já tomou os 9 dias, mas se tomar 15, bom, eu
posso pensar em algum produto que pode ser entregado de forma gratuita, especialmente, ou vai ganhar um produto grátis. A pessoa pensa: "Nossa, é uma promoção". E os clientes, às vezes, conhecem um ou 2 ou 3 EVS diferentes. Então, por causa daquela promoção, o cliente volta: "Aqui já tenho 3 pontos, 4 pontos, um consumo e já vai faltando 2 ou 3 e aqui eu vou ganhar uma promoção". E com isso fidelizamos o cliente, fazendo com que o cliente possa se sentir em um ambiente agradável, acolhedor, para que possa se sentir feliz e empolgado e bem tratado, como em casa. E, por fim, para concluir, sempre nós damos preferência para o acompanhamento. Nós fazemos um acompanhamento muito profissional para o consumidor, porque muitas vezes, por receio ou por não querem voltar, ou às vezes sentem medo, eles estão na dúvida, né, de se eles vão ou se ficam, e por esse motivo fazemos uma chamada, fazemos uma ligação, falando: "Olá, senhora, estamos fazendo uma rápida ligação para ver como está se sentindo, daqui do nosso espaço de vida saudável, como foi ontem?". A pessoa vai falar: "Oh, nossa, muito obrigada pela preocupação, eu vou aí amanhã". E a pessoa vai se sentir bem, vai pensar: "Essa pessoa não está preocupada apenas pelos próprios interesse pessoal". E tudo isso funciona muito bem. E com isso, fazemos com que a família inteira, não apenas aquela pessoa, vai ser o marido, os filhos, a família. E a ideia é que quando temos um consumidor, já temos um, certo? Mas a ideia é que o resto da família também consuma a nutrição. E é claro, quando uma pessoa consome os produtos e a nutrição, volta a se sentir feliz, empolgado, se sente vivo, com uma energia incrível e diz: "Bom, é isso que eu estou tomando, é maravilhoso e eu quero continuar tomando pelo resto da minha vida". Então, é isso que nós conseguimos fazer. Próximo slide. E vejam, ela é minha esposa Érica e por motivos de trabalho não está aqui. Nós, eh temos essa empresa juntos, temos uma base de EVS, são em torno de 18 EVS, e no último mês geramos $2.358 e realmente eu estou muito feliz, muito empolgado, graças ao trabalho, à dedicação e ao compromisso que nós fizemos, nós trouxemos resultados impressionantes pelos quais eu estou eternamente agradecido com a empresa, com a equipe Herbalife e com todos. Muito obrigado a todos e agradeço muito o convite. Passo a palavra para a Noemi. Muito obrigada, Jaime. Maravilhoso. E tinha uma pergunta aqui no chat que dizia: até quando, Jaime, você considera que eu preciso estar do lado do associado anfitrião, do associado do EVS? Bom, eu acho que o patrocinador deveria permanecer até que o associado já complete uma equipe de trabalho, até quando ele for ou quando tiver desenvolvido as próprias habilidades, enfrentando desafios, seria estamos, é claro, atentos a todos, certo? A ideia é que todos possam ter essa atenção. Não posso dizer algum tempo estabelecido, porque qualquer coisa pode acontecer. Eu falo por mim, se eu volto alguns anos atrás, eu me frustrava, porque eu pensava: "Nossa, cada problema toda hora", mas graças a que o meu patrocinador esteve bem próximo de mim, eu permanecia naquela atividade. Claro, eu fui enfrentando aos poucos as adversidades, eu fui me tornando mais forte e trouxe resultados muito interessantes. Muito bem, Jaime, sempre precisamos apoiar os anfitriões e que façam parte dessa
desse treinamento, o que você mencionou sobre o treinamento, a capacitação, o foco nas metas, atingindo metas em números diárias, e o projeto é um EVS que abre, a ideia é que nunca feche, ajudando a trazer a mais pessoas para o EVS, a família, que todos possam se beneficiar da nutrição. Então, muito obrigada, Jaime, foi maravilhosa apresentação essa tarde. Agradecemos também o Roque Reyes, que compartilhou o resultado maravilhoso, tudo, todo o trabalho que estão fazendo com a expansão em diferentes cidades do país. Também a você, Jaime, com um trabalho maravilhoso que está sendo feito aqui na região serrana, com o trabalho feito com os EVS. Então, vamos pela meta, vamos adiante, ultrapassar esse número de 4.500 EVS entre todos, e nós adoramos levar esse sistema de EVS a todas as localidades, e vamos por grandes conquistas na América do Sul e América Central. Então, um abraço a todos, grande sucesso, muito sucesso em cada um dos seus negócios, e vamos atingir a meta. Nos vemos em breve na próxima chamada. Boa noite a todos. Obrigada.